seja bem-vindo ao Expressão Livre. Para você que estava conosco assistindo na semana passada, nós estávamos falando sobre abuso sexual e hoje vamos dar continuidade a esse assunto tão polêmico e tão importante. Então vou apresentar as nossas convidadas. Comigo aqui está a delegada Lisandra de Carvalho e a psicóloga Patrícia Fagundes, ambas da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Bom, retomando o nosso assunto, doutora Lisandra, em crimes que chocam a região, como esse que teve no mês passado do pai que abusava a filha, a mãe sabia, via e não fazia nada. Como é que é lidar com esse tipo de caso? Porque choca e a sociedade por si só, elas cobram alguma solução. Como é que é lidar com isso? É complicado para nós, né, enquanto policiais, porque nós temos o dever de manter o sigilo, né, das informações que são trazidas, né, durante o inquérito, e até porque os crimes contra a dignidade sexual, há uma previsão no Código Penal sobre o segredo de justiça. Então eles não podem, né, os fatos não podem ser noticiados, não podem ser divulgados. Então o que nós podemos dizer, né, é de forma genérica, né, o que aconteceu, sem dar nomes, né, e enfim, para que a vítima não seja identificada, né, e isso é para preservá-la, é para protegê-la, né, para que ela não fique com aquele rótulo, né, de que ela foi abusada sexualmente, né? Isso é terrível, né? As consequências para a vida dela, né? Enfim, psicologicamente, como, né, ela vai ser vista, né, até talvez de uma forma preconceituosa, né, no meio social. E então conseguir separar e dizer isso que a gente não pode falar, que nós não podemos divulgar, é difícil, porque a cobrança é muito forte. Então as pessoas falam, mas por que não saiu a foto no jornal, né? Porque se a gente disser que é um abusador e fatalmente aquelas pessoas que se relacionam, né, ao redor da vítima, né, vão saber quem é aquela menina ou aquela adolescente que foi abusada. Vão reconhecer. Vão reconhecer, né, vão associar. Então, por isso que nós não podemos fazer essa divulgação, né? Preservando ao máximo, então, essa pessoa. E quando está, assim, a população cobrando alguma coisa, isso atrapalha um pouco as investigações? Cobrando ou querendo ajudar demais vocês, isso atrapalha? Nós sempre incentivamos a denúncia, né, e a colaboração com informações, e elas são muito importantes. Claro que vão sempre passar por uma avaliação para ver se é pertinente, se tem algum sentido naquilo que a gente está investigando, né, mas a cobrança por detalhes realmente não é possível, né. Então, as informações quando vêm para contribuir com o fato, tudo bem, né? Mas essas outras, elas podem atrapalhar, sim. Essa pressão pela divulgação, às vezes, atrapalha, né? Até porque é de uma forma sigilosa que nós conseguimos avançar, né? Identificando outras vítimas ou testemunhas, né? Então, nós sempre gostamos, isso é uma forma de trabalhar, né? De fazer, né, o nosso trabalho de maneira discreta, né? E ainda mais nesses casos de abuso sexual. Que sempre repercute muito, né? Com certeza, né? Então nós nunca divulgamos, né? Quando a gente tem que, quando nós somos provocados, então a gente dá uma resposta dentro daquilo que a gente pode responder, né? Preservando a pessoa, a identidade, e por isso, às vezes, como eu expliquei, a gente não tem como divulgar a identidade do abusador, né? E a cobrança vem, mas porque ele merece punição, sim, mas ele vai ter o processo, né? O processo serve para isso. Até para evitar que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. Exatamente. Né? E aí a gente vai estar instigando uma situação de violência social, né? E a justiça pelas próprias mãos, que não é, né, o melhor caminho. Correta. E também a proteção da exposição da vítima, né?
Sim, que Exatamente. isso também é bem importante, né? Questão de traumas também, que a doutora Lisandra havia falado. Se a pessoa passou por abusos, a doutora Patrícia, quais são os traumas mais comuns que ela pode desenvolver, tanto em questão física, psíquica ou até no âmbito social? Muitas vezes a gente vê a pessoa, ela tem uma dificuldade de se relacionar com outras pessoas, ela tende a se isolar, como havia falado anteriormente, porque a pessoa também tem um sentimento de culpa, né? Ela carrega aquilo ali como alguma coisa de errado aconteceu com ela. Então, por isso que é importante que a pessoa fale sobre isso, né? Claro, a ajuda da psicoterapia, eu acho que nesse caso é fundamental para que ela possa falar todos os tipos de sentimento que ela já sentiu em relação ao abuso, né? Porque primeiramente começa com o medo, depois ela começa a ficar com mágoa quando ela tem o entendimento disso, ela começa a ficar com raiva, ela começa também a perder a confiança nas pessoas, evitar o convívio com, né, às vezes com pessoas do outro sexo, enfim, ela acaba evitando com o medo, né, com o isolamento, também por esse sentimento de culpa. Então, por isso que é importante, assim, ela poder ter uma escuta, né, especializada, assim, que ela consiga falar sobre os sentimentos que ela sofreu, para evitar. Um acompanhamento. E esse acompanhamento é preciso ser feito todo ano, continuamente? Eu acho assim que isso é um atendimento que ela vai procurar, né, particular, assim, nós não temos uma rede que dê esse suporte para esse acompanhamento, né, assim, mas que ela vá procurar um auxílio de um profissional, que ela faça até o período que ela se sentir, né, bom, agora eu consegui resolver, consigo lidar com isso de uma outra forma, consigo ver isso que me aconteceu, né, de uma outra forma. Não que ela vai esquecer, mas saber lidar com isso, afinal de contas ela não tinha, né, não é a culpada disso acontecer, ela não foi o que provocou o abuso, porque às vezes elas têm essa, né, muitas vezes a gente vê adultos conversando sobre que sofreram abuso, ficaram caladas muito tempo porque achava, de alguma forma, eu poderia estar provocando isso. Isso acontece bastante, né? Como eu contribuí, né? Como ela contribuiu para isso. E também ameaçada. Então, eu vou ficar calada porque daqui a pouco vai acontecer alguma coisa com a minha família. Então, toda essa pressão psicológica, né? Inevitavelmente vai ter um trauma futuro, né? Então, como é importante ela falar sobre isso, né? Fazer uma psicoterapia para ter esse acompanhamento. Tá tratando sempre, né? E tratando os sintomas, né? Exatamente. Dica St. Gallen de hoje é que a impossibilidade de existir no mundo duas pessoas exatamente iguais se deve ao fato de que cada um tem a sua própria formação genética. No processo de desenvolvimento de um câncer, os tumores se desenvolvem a partir de alterações nesse material genético. A medicina vem evoluindo rapidamente para identificar essas alterações e reconhecer diferentes perfis de tumores, que até então eram tratados de forma indiferenciada. Instituto de Oncologia St. Gallen, Unidade CLES. Trabalhar pela vida é acreditar nela. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de pessoas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297.
Dados do Disque Denúncia, eles informam que 50 crianças por dia foram abusadas no Brasil no ano de 2016, no ano passado. Esses altos números, eles podem ser relacionados ao quê, por exemplo? Bom, eu vejo a questão do abuso, né, voltando àquilo que nós falamos sobre a síndrome do segredo, né, e ao que a Patrícia colocou agora, de pessoas guardarem, né, para si aquilo que sofreram durante anos, né, como uma falta de incentivo, ou melhor dizendo, de esclarecimento até das pessoas do que é o abuso sexual, né? E quando a gente pensa no Brasil, né, em todas as regiões desse imenso país, né, e da falta de informação e como isso em outros lugares chega de forma tão remota, né? Como é importante o trabalho do Conselho Tutelar próximo às famílias, né, das assistentes sociais, através do CREAS, né, dos profissionais de saúde, das agentes comunitárias, né, como é importante essa observação, esse olhar atencioso às nossas crianças, né, porque muitas vezes elas até contam e não são acreditadas. A mãe não prefere que aquilo não seja verdade, porque ela vai ter que se separar do companheiro. E aí quem é que vai sustentar a casa? Né? Tem todos então, esse lado também. Tem todos esses fatores que precisam ser analisados. Então, por isso que eu digo, é uma síndrome, é uma questão do segredo, às vezes não só da vítima, mas de uma família. Aquilo é mantido sob segredo. Então, por todas essas questões, né? Então, eu acredito que o trabalho de divulgação, preventivo, né, de esclarecimento, quanto mais nós falarmos no assunto, mais campanhas de conscientização acontecerem e mais profissionais entrarem nessas casas, né, ou na escola, a importância dos professores, e aí os profissionais da saúde, né, nos postos de saúde, enfim, essas pessoas estão mais próximas, né, dos núcleos familiares, conseguirem trazer isso para a polícia, né, conseguirem estimular as denúncias, esclarecer quais condutas são abusivas, né. Então, essa capacitação de profissionais que a gente pode incluir, então, dentro de uma rede de proteção, né, é muito importante. Por isso que constantemente nós somos provocados a palestrar, né, a esclarecer isso que nós estamos fazendo aqui, conversando, mas o que é uma conduta abusiva, né? Quando eu posso perceber que a minha filha está sendo vítima, né? E principalmente eu venho batalhando assim toda vez que eu posso, né, dizer, escutem as crianças. Né? Dá ouvido. Dê ouvidos aos relatos, né? Procure ajuda, escutou, não desconfia, é muito, muito difícil, tá? Uma falsa denúncia, uma falsa denúncia, uma criança Sim. imaginar uma cena de abuso se ela não viveu. Claro que nós temos, sempre faço parênteses na conversa, né? Falsos casos, mas que logo é perceptível por nós, né? Porque nós temos experiência, a gente sabe quando uma criança é induzida, que ela vem já, por exemplo, numa disputa ali por guarda, né? Uma disputa entre os pais, daqui a pouco ela vem instigada pela mãe a mentir e dizer que o pai abusou dela. Mas a gente isso ocorre, né? Mas eu sempre gosto de enfatizar, a maioria dos relatos são de casos verídicos, né? De abusos realmente sofridos. Nós temos poucos casos, mas que ocorrem, de falsas denúncias. Mas esses nós conseguimos perceber. Né? Logo no começo. Né? Que acaba também avaliando todo o contexto, né? Acaba escutando a história da criança, o que motivou essa denúncia, né? Então, às vezes, tu vai... essa análise comportamental, né? Do todo, né?
Que tudo isso influencia, né? Influencia, então, claro. Então, para os pais, eles têm que escutar as crianças, até nas escolas também, Sim. né? Sempre Estarem atentos aos sintomas também, principalmente, né? Às vezes, como muitas vezes elas não falam, mas elas apresentam alguma mudança brusca de comportamento, apresentam os sintomas na escola. E às vezes a gente conversa com as crianças, bom, não quer contar hoje, não quer conversar sobre isso hoje, conversa com a professora, porque, né, como a delegada falou, às vezes está falando para a mãe e a mãe acha mais, né, conveniente não ouvir o que a criança, ou não prestar atenção no que ela está demonstrando. Se calar perante o que a criança está falando. E nós sempre incentivamos a busca né, da família pela delegacia, né? Nos procure, nós temos condições de esclarecer e ver se aquilo pode ser ou não, né? Quais são as técnicas, de que forma a gente pode abordar esse assunto com a criança, né? Então, junto com a família, a gente constrói esse caminho, né? Para ver se aquilo que foi trazido é realmente caracterizador de abuso. Mas o mais importante, o principal, é escutar, acreditar e procurar a polícia. Então também o trabalho do assistente social é de extrema importância nesses casos, porque eles vão nas casas, eles conversam com os pais, com as crianças, então eles podem também estar percebendo alguma coisa e estar efetuando alguma denúncia, né? Claro, justamente, nós tivemos vários casos já de abuso que foram descobertos a partir desses profissionais e que procuraram a delegacia e relataram. Né? As visitas domiciliares acabam, né, vendo como é que se dá a rotina da família. Bom, e assim, além de profissionais, vocês também são seres humanos, né? E como que é para vocês lidar com isso, com essas atrocidades no dia a dia? Também procura psicóloga? Como é que funciona para vocês? É pesado, né? É pesado, e como nós estávamos conversando, a gente tem que entrar para aquele universo, né? Eu sempre digo assim que eu procuro me colocar no lugar daquela pessoa, né? Para entender, para ver a forma como ela reagia, o que é o ambiente dela, enfim, e esse trabalho de se colocar no lugar do outro, né, faz com que a gente sofra também, né? A gente sofre, às vezes a gente vê também... Inevitável, né? Inevitável, claro que nós temos sensibilidade, né? Profissionalismo com sensibilidade. Não raras vezes as crianças choram e a gente se emociona, né? E disfarça e volta, né? E aí eu sei que a Patrícia, a gente conversa bastante, a gente tem as nossas válvulas de escape. Sim. Nosso esporte, né, Patrícia? Acho que a gente podia dizer, né? Eu focalizo no esporte, assim, para descarregar. Né? Eu preciso do esporte. Nós saímos de lá, eu saio de lá, às vezes, assim, olha, tô sem energia nenhuma, assim, porque a gente acaba entrando no universo daquela criança, acaba tentando, e é impactante, assim, o que nos traz e o que a gente pensa, assim, o que enfim, o ser humano é capaz de fazer, né, a maldade. Então, aquilo ali acaba ficando de alguma forma. Então, é claro que a gente tem que ter as válvulas de escape, tem que, né, eu tenho supervisões, onde que eu vou lá, faço, né, para poder falar sobre os casos, de que forma isso, né, impactou na minha vida, de repente, o que eu poderia fazer para que isso não, né, de uma forma, não me contaminasse, né? Sim, porque além de profissionais, também são seres humanos, né? E lidar com isso, com certeza, não é uma coisa fácil, né? Então a gente está vendo a cada dia coisas diferentes. Precisa achar alternativas, né? E além do conteúdo, né, dos casos em si nos sensibilizarem, existe também uma cobrança, né, nossa profissional e como seres humanos. Como eu posso fazer para ajudar essa pessoa agora? E está nas minhas mãos, né? Está nas nossas mãos uma solução, uma diligência, uma medida que eu tenho que adotar para proteger essa criança. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir a prisão agora, ou primeiro eu afasto, ligo para o conselho tutelar, vejo, né, se ela pode ficar numa outra família enquanto a gente consegue reunir provas, né, para representar para uma prisão preventiva, por exemplo, né? Então, e esse tempo até a gente conseguir representar pela prisão, ter a prisão analisada e deferida pelo juiz, é o tempo que ela pode estar convivendo com o abusador.
né? Pode E o estar que eu dando. faço agora, né? Bom, vamos ver uma alternativa, vamos falar com o Conselho Tutelar, será que a gente não consegue abrigá-la, então, né, numa unidade que possa acolher essa criança, acolher a mãe, né? Até que a gente consiga tomar essa medida de proteção. Então, tudo isso também é muito forte para nós, né? Uma cobrança grande É uma também. responsabilidade muito grande, né? A partir do momento em que a gente toma conhecimento do fato, eu sempre digo, né? Começa o relógio, o cronômetro a contar, né? O que eu posso fazer, quando eu tenho que tomar essa medida, né? E o quanto essa criança pode ainda sofrer por uma demora da nossa parte. Então a gente não pode demorar, a gente tem que ser rápido, Tem ágil. toda essa pressão né? também. É uma pressão, né? A dica da Companhia do Sono de hoje é o travesseiro Big Hug, que além de manter o corpo na posição ortopédica ideal, é um acessório indispensável para as gestantes. Quer saber uma curiosidade? Os colchões normais duram cerca de 2 a 4 anos, enquanto um colchão da Companhia do Sono dura cerca de 12 a 15 anos. E nós falamos também questão de trauma, tudo, mas e teria como prevenir? Os pais mesmos prevenir a criança de acontecer alguma coisa? Eu entendo que essa conversa, né, aberta com os filhos, né, em casa, ela é essencial. Então explicar desde pequeno, né, que as partes íntimas devem ser tocadas, né, pela própria criança, ou, por exemplo, se está na escola, é a professora que vai ajudar, né, no banheiro, que nenhuma outra pessoa pode tocá-la, não sei, então os familiares, enfim, né, que não deve dar atenção e ir na conversa, né, de uma pessoa desconhecida, ou mesmo sendo conhecida, porque justamente por essa relação de proximidade, né, que o abusador tem em relação à vítima, né, que a criança consiga dizer não, né? No meu corpo tu não vai tocar. E quando a criança, por exemplo, apresenta sintomas, ela chega machucada, como que ela, atendimento hospitalar, como que acontece com a criança após isso? Bom, nós sempre encaminhamos para o exame de corpo de delito, né, que é feito pelo médico legista, né,
para a verificação, então, de violência sexual, né? Claro que a rede de saúde, né, de atendimento, também vai prestar o serviço que ela necessita para, né, só melhor, tá? Mas é importante dentro desse contexto, assim, né, que os profissionais de saúde, né, enfermeiros, médicos, que tenham contato inicial, porque geralmente o caso é assim, vem do hospital para a delegacia, vem um comunicado do atendimento hospitalar, dando conta, né, da entrada de um paciente, uma criança, né, com um vestígio de abuso sexual. Né? Mas então a gente ressalta a importância desses profissionais manterem um contato com a delegacia e principalmente nos delitos, nos casos que deixam vestígios, então a possibilidade de exame pericial no momento, logo após o fato, né? Porque, por exemplo, até para pesquisas de material genético, para um futuro exame de DNA, confrontando com o perfil genético do abusador, né, nós podemos ter essa prova absoluta, né, da autoria. Então, se o abuso aconteceu e a criança é levada né, para um atendimento hospitalar e é verificado que há, por exemplo, houve a relação sexual e há né, condições de se pesquisar DNA, né, nos vestígios, né, verificados nas partes íntimas da vítima, é importante esse comunicado imediato da unidade hospitalar à delegacia, para que nós possamos entrar em contato, então, e requisitar a perícia, porque no dia seguinte, depois que tomar banho, não vai ter já não tem mais a prova. essa possibilidade. Então, por isso que nos crimes sexuais é muito importante essa comunicação, havendo vestígio dessa atuação imediata, né, da polícia e aí da perícia, né, que é importante nesses casos. Então, normalmente parte do hospital para vocês. Sim. Para vocês. Bom, doutora Lisandra, doutora Patrícia, quero agradecer a presença de vocês no nosso programa. Com certeza esclareceram muitas coisas, que esse é um assunto de extrema importância, que tem que estar sempre falado, né? O pessoal que está de casa tem que sempre saber um pouco mais sobre abuso sexual. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Nós é que agradecemos, né? Muito obrigada pela oportunidade, pela importância do tema. Sempre que nós podemos contribuir, né, e estimular as denúncias, isso é muito importante para nós. Muito obrigada. Esse foi o nosso programa Expressão Livre e na semana que vem temos mais.